Oi, gente, que prazer estar com vocês mais uma vez e poder gravar este vídeo. E eu vou te contar as minhas impressões, as coisas que ficaram mais marcadas ao estudar essa lição. Fazer o Vem Segue-me tem sido um privilégio, uma oportunidade de relembrar minhas bênçãos, de fortalecer meu testemunho e de refletir muito. E esta semana, estudando Vem Segue-me, algumas das minhas reflexões foram: você já sentiu o Senhor falando com você? Você já chegou na igreja e de repente escutou um discurso na reunião sacramental, ou uma aula, e você pensou, isso foi para mim, isso foi a resposta da minha oração? Quantas vezes você desejou servir mais no seu chamado e às vezes você não sabia como e o Senhor foi lá e te inspirou? Ou você leu a sua bênção patriarcal e releu a sua bênção até que aquilo fez sentido e você entendeu o que o Senhor estava te dizendo todo o tempo? Pois é, quando a gente estuda essas sessões Doutrina e Convênios 23, nós temos um contexto que era imediato à organização da igreja. Tinha 5 homens que estavam ansiosos por servir. E eles queriam saber qual era o papel deles, o que o Senhor queria que eles fizessem nessa obra. E é justamente Doutrina e Convênios 23, quando o Senhor vai dizer a Oliver, a Hiron, a Samuel, a Joseph Sênior, né? A Joseph Smith Sênior, a Joseph Knight Sênior. O que é que o Senhor desejava deles? E assim, o que mais me chamou a atenção é como essas pessoas, elas têm papéis diferentes, alguns até parecidos, mas como o Senhor chama cada uma pelo nome. Né? Como o Senhor diz para Hiron, olha, você está sendo chamado para fortalecer a igreja. Ou ele diz para Oliver, não, o seu chamado é pregar o evangelho. Então, assim, é tão interessante porque o Senhor vai e diz nominalmente. Muito parecido quando o nosso Salvador esteve nas Américas e ele ministrou um a um. E ele deixou que um a um tocasse as suas feridas. E aqui nessa sessão o Senhor vai lá e diz nominalmente, né? Ele chama um por um. E eu tenho certeza, né, que o Senhor também nos escuta, Ele também nos ouve. E que nós, quando temos o desejo de servir, nós podemos invocar ao Senhor para saber sua vontade. E Ele vai nos responder especificamente. Às vezes Ele vai dar as respostas daquilo que nós precisamos através de outras pessoas. Às vezes através das Escrituras, através de um discurso, de conferência, mas Ele sempre vai nos dar as respostas. E que a gente nunca esqueça do nosso valor nessa obra sagrada, do nosso valor ao servir, né, nesses últimos dias. Quando a gente vai para a Doutrina e Convênios 24, é emocionante, gente, porque quando a gente vê o contexto que está inserida esta sessão, a gente entende muito melhor o que está acontecendo. E aí quando a gente vai para os Santos, o livro Santos, da página 94 a 96, a gente vê exatamente esse início da igreja, Joseph, eles estão preparando uma reunião batismal, inclusive vai ser o batismo de Emma, né, e de outros santos fiéis. E para isso eles precisam, eles chegaram a Cosville, Joseph trabalhou com outros para represar um córrego, de maneira a poder realizar uma reunião batismal no dia seguinte. Então eles foram lá, né, organizar o local que ia ter o batismo. Eles precisavam represar, né, fazer uma pequena represa aí para esse córrego, para conseguirem batizar as pessoas. Mas, quando o sol raiou, eles descobriram que opositores tinham ido lá e tinham destruído essa pequena represa durante a noite, para impedir que os batismos acontecessem. Imagina, você trabalha, quando você vai lá, outros destruíram o que você fez. E os batismos no dia seguinte não podiam ser realizados. E aí eles ficaram desapontados, eles realizaram uma reunião do Dia do Senhor, e nessa reunião Oliver pregou novamente sobre o batismo e o Espírito Santo. Mas após o sermão, isso eu estou lendo os Santos na íntegra,
Ele diz que após o sermão, um ministro local e seus seguidores, alguns membros da sua igreja, interromperam a reunião e tentaram arrastar para fora um dos fiéis. Imagina, você está na reunião da igreja, chegam membros de outra religião com seu ministro e tentam tirar um membro da sua congregação. E aí ele fala um pouco sobre Emma, que ela estava acostumada já com essa oposição, né? Ela estava acostumada com as pessoas acusando Joseph, que era uma fraude, que ele tentava tirar proveito das pessoas. Ela já estava acostumada com isso. E ela estava preocupada em se deparar com problemas. Então ela foi lá e decidiu com outras pessoas voltar ao córrego no dia seguinte e consertar a represa. Consertar aquilo que os opositores fizeram. E assim que a água estava funda o suficiente, aí eles conseguiram realizar os batismos. Oliver foi até o meio do laguinho e batizou Emma, Joseph e Polychnite e 10 outras pessoas. Então eles conseguiram realizar essas reuniões batismais depois que eles arrumaram a represa. Mas, quando eles estavam realizando o batismo, o que é que aconteceu? Apareceram outros homens. E esses homens se prostraram aí e começaram a zombar deles. Emma e os outros tentaram ignorar, mas o grupo começou a seguir, gritando ameaças. E eles foram, para a fazenda Knight, porque aí se reuniram lá, mas um grupo de 50 pessoas começou a se formar do lado de fora. Eles ficaram preocupados de serem atacados, acabaram fugindo para a casa vizinha, porque eles queriam realizar a ordenança, do dom do Espírito Santo, o recebimento do dom do Espírito Santo. Mas eles não conseguiram. Antes de realizar a ordenança, chegou um policial, prendeu Joseph e o levou para a cadeia, por causar tumulto na comunidade com a pregação do livro de Mórmon. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eles não conseguiram nem realizar as ordenanças do dom do Espírito Santo. A gente ri, porque você pensa, gente, é tão absurdo que é difícil acreditar. É tão absurdo que às vezes a gente não pode crer. Então Joseph foi levado preso, acusado de tumultuar. E aí o que acontece? Nos dias seguintes, Joseph foi julgado em um tribunal, ele foi inocentado, mas depois ele foi preso de novo e ele foi acusado pelas mesmas acusações e depois do seu segundo depoimento, ele foi libertado. E aí, finalmente, ele conseguiu voltar, para sua esposa e para a sua vida e nesse momento aí eles fizeram, antes que diz aqui no livro Santos, antes que ela e os santos de Cosville pudessem ser confirmados como membros da igreja. Então ele voltou antes para poder estar aí e estava aí nessa confirmação. Gente, a gente pensa, as muitas injustiças, as coisas que aconteceram no início da igreja e às vezes também as injustiças que acontecem na nossa vida. A gente viu quanto o Salvador sofreu, a gente viu quanto Joseph sofreu. Muitas vezes nós passamos por injustiças também, vemos injustiças, e a gente precisa se acalmar. Se acalmar, ter fé, ter mansidão, porque é nesse contexto de perseguição, é nesse contexto de prisão injusta que o Senhor dá essa sessão 24 de Doutrina e Convênios. E aí o Senhor faz essa promessa, Ele diz a Joseph na sessão 24 que ele tinha sido chamado, escolhido, para escrever, para traduzir o livro de Mórmon e para o ministério do Senhor, que ele livrou de suas aflições, ele aconselhou pelo que tem sido livrado de todos os inimigos e dos poderes das trevas e de Satanás. Então o Senhor diz, Joseph, eu estou te livrando, eu estou contigo. E o Senhor diz para ele magnificar o ofício dele, para continuar invocando o nome do Senhor,
para continuar escrevendo as coisas que serão dadas para ele por revelação. E o Senhor diz ainda, né, que tu servirás exclusivamente a Sião, e nisto terás força. Eu achei muito interessante, porque o Senhor diz para ele, né, que ele não foi chamado para as coisas deste mundo. A gente vê aqui, em Doutrina e Convênios 24:9. E nas obras terrenas não terás força, porque teu chamado não é esse. Né? E o Senhor diz claramente, o teu chamado não é esse. E a gente fica pensando no próprio Salvador Jesus Cristo. O chamado de Cristo não era esse. Não eram para as coisas terrenas, mas eram para as coisas mais elevadas. Eram para as coisas de um mundo melhor. E ele dá um conselho, o Senhor, a Joseph, ele diz assim: sê paciente nas aflições, pois terás muitas, suportas com tudo, pois eis que estou contigo até o fim de teus dias. Então, olha só, eles estão passando por tudo isso, né? Eles não conseguem nem realizar os batismos direito, não conseguem se reunir com essas turbas ameaçadoras. Vocês viram, ele foi preso, nem a ordenança do dom do Espírito Santo eles conseguiam fazer tranquilamente, né? Eles estavam sendo vítimas de perseguição religiosa, né? Essas pessoas que eram intolerantes, e o Senhor está dizendo para eles: ser paciente, porque eu estou contigo nas tuas aflições. E eu fiquei pensando que muitas vezes a gente vai passar por situações muito difíceis, ou muito injustas, né? Mas a gente precisa também seguir esse conselho, lembrar do que o Senhor disse a Joseph, lembrar que precisamos sim ser mansos, ser humildes. O presidente Bednar, ele deu um discurso, ser manso e humilde de coração. E ele disse que a mansidão é um atributo essencial do Redentor e é caracterizada pela prontidão em fazer o certo, pela submissão voluntária e por um sólido autodomínio. Então, quando você tem mansidão, que é um atributo do Salvador, você sabe que precisa fazer o certo. E você vai se submeter a essa vontade voluntariamente e por um sólido autodomínio. Fiquei pensando nisso porque para Joseph talvez fosse cômodo dizer: Senhor, perdão, já deu, né? Já aconteceu tanta coisa na minha vida, estou com dificuldade para me manter, né? Ainda recém-casado, já perdi tantos filhos, sendo perseguido, preso, cheguei no meu limite. Poderia? Poderia. Do mesmo jeito que o Salvador poderia ter dito: não, é muito para mim, não vou beber a taça amarga, não vou até o fim com isso. Às vezes a gente faz isso, não é? Às vezes a gente desiste. Mas, assim como o Salvador foi em frente, Joseph também foi em frente. Ele sabia que tinha sido chamado pelo Senhor e ele seguiu. Por isso que eu admiro tanto Joseph, porque ele foi esse profeta que foi aprendendo, foi moldando sua vida, e tudo que ele fazia era ordenado pelo Senhor. E aí, gente, ele diz ainda que Joseph deveria abrir a boca em todos os locais, abrirás a boca, anunciarás meu evangelho, como a voz de trombeta, tanto de dia como de noite, e dar-te-ei uma força que não é conhecida entre os homens. Olha só, Joseph estava recebendo aí promessas do alto, uma força que não era conhecida entre os homens. Ele teria, como foi dito, serviria exclusivamente a Sião. E nisso terás força. Então Joseph teria força à medida que ele fosse obediente, fiel, manso e servisse a Sião. E o Senhor dá, algumas instruções para ele. O Senhor diz, inclusive, que o trabalho dele exclusivo devia ser a Sião, que ele não devia se preocupar com as coisas deste mundo e que os santos ajudariam a mantê-lo. E o Senhor diz ainda no 19: pois tu és chamado para podar vigorosamente a minha vinha. Sim, pela última vez. Sim, e também todos aqueles a quem ordenaste. E eles seguirão estas normas. Amém.
Então, Joseph foi o profeta chamado da restauração. O último profeta que restaurou, vamos dizer, restaurou o Evangelho. Nós estamos aí nessa última dispensação. Temos um profeta vivo hoje. Essa será a única dispensação que não acabará em apostasia. Essa é a dispensação que está preparando a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo, a coligação de Israel. Para isso, Joseph foi chamado. Ele diz, é chamado para podar vigorosamente minha vinha. Sim, pela última vez. Essa é a última vez. Gente, que privilégio fazer parte dessa última vez. Dessa dispensação gloriosa, onde a gente vê a restauração acontecendo. Onde a gente tem presenciado o crescimento da igreja, templos no mundo inteiro, mudanças em programas, inspirações, coisas que a gente não consegue mensurar de tão grandiosas que têm sido e que mais coisas virão, como disse o presidente Nelson. Então, a gente observa esse contexto, aí temos Emma Smith, a esposa de Joseph. E o que aconteceu com Emma? Ela ficou muito preocupada. Primeiro, o marido preso, depois é preso de novo. O Senhor dá a instrução que os santos deveriam manter Joseph. Então, aqui, a gente vê na página 96 do livro Santos, a revelação causou muita incerteza na vida de Emma. Como eles iriam ganhar seu sustento se Joseph dedicasse todo o seu tempo aos santos? E o que ela deveria fazer enquanto ele estava fora de casa, servindo na igreja? Deveria ela ficar em casa? Ou o Senhor queria que ela fosse com ele? E se esse fosse o caso, qual seria o papel dela na igreja? Então, sabendo desses sentimentos que Emma tinha, sabendo dessas tantas perguntas que ela tinha e que era natural, por tudo que ela estava vivendo, as incertezas do amanhã, que às vezes acontece conosco também, o Senhor falou a ela numa revelação dada por intermédio de Joseph, onde ele perdoa os pecados e chama Emma de mulher eleita. E ele ordenou que ela acompanhasse Joseph em suas viagens, ela continuaria sendo escrevente e serás ordenada sobre suas mãos para explicar as Escrituras e exortar a igreja. Então, nessa sessão de Doutrina e Convênios, a 25, que o profeta Nelson, inclusive, nos recomendou, que nós pudéssemos estudar essa sessão, entre tantas coisas, o Senhor disse a Emma que ela não precisava temer. Não precisava temer. Falou que o marido estaria ali apoiando ela. Senhor, nessa sessão Doutrina e Convênios, foi dada a Emma, e eu fiquei pensando que o Senhor, ele deu muitas atribuições para Emma. Emma não ficaria em casa parada, esperando. Não, ela tinha muitas coisas a executar. Como uma mulher eleita, como uma mulher escolhida, como a esposa do profeta. Uma das coisas que o Senhor disse para ela foi que ela não deveria murmurar pelas coisas que ela não tinha visto. Ou seja, confia no Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E ele deu uma designação especial para Emma: conforta meu servo Joseph em suas aflições, com palavras consoladoras, com espírito de mansidão. Então, entre os tantos deveres de Emma, ela precisava ser esse porto seguro, de consolo, de mansidão, de conforto, para o seu esposo. Ela também seria escrevente, quando ele viajasse, ela iria com ele. Para que Oliver, que também tinha sido designado para pregar o evangelho, quando ele não pudesse ir. E ele diz que ela também teria a função, e ela foi designada para isso, de aprender bem as Escrituras, de explicar as Escrituras, de exortar a igreja. E aí a gente já vê um papel da mulher tão forte, nesse início da igreja. E ele diz ainda: não precisas temer, porque teu marido te apoiará na igreja. E o seu chamado é para benefício deles, para que eu revele todas as coisas. Então, a Emma tinha um chamado muito especial, um chamado realmente divino.
Mas a coisa que mais me impactou foi o versículo 10. Em verdade eu te digo que deverás deixar as coisas deste mundo e buscar as coisas de um mundo melhor. Deverás buscar, né? Deixar as coisas deste mundo e buscar as coisas de um mundo melhor. E isso me tocou muito, né? Como indicação, inclusive, de discurso. Tem esse ser manso e humilde de coração do Helder Bednar. E entre as coisas que o Helder Bednar fala nesse discurso sobre como buscar, né, um mundo melhor, ele cita 2 exemplos. Ele cita o exemplo do jovem rico, né, que vai lá e busca o Salvador, né, mestre, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E que o Senhor diz para ele, olha, você deve guardar os mandamentos. E depois que o Senhor admoesta ele aí a guardar os mandamentos, o Senhor diz para ele, agora vai, vende tudo que tens, né? Vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E a gente já sabe o final da história, que o jovem rico ouve isso, ele fica triste, porque ele possuía muitas propriedades. Mas ele não seguiu o Salvador Jesus Cristo. Então a gente vê que a preocupação do jovem rico era neste mundo. A preocupação estava neste mundo, nas coisas terrenas. Aí o Helder Bednar, ele cita um exemplo, que a gente está no livro de Mórmon, que também nós conhecemos, de Amulek. Ele diz que Amulek é diferente do jovem rico, e ele descreve, né, no livro de Mórmon que Amulek era um homem industrioso, ele era próspero, ele tinha muitos parentes e amigos, e ele descreveu a si mesmo como um homem que havia sido chamado muitas vezes, mas ele não quis ouvir o Evangelho. Um homem que sabia das coisas de Deus, mas embora ele não quisesse saber, ele era um homem bom, que tinha sido distraído pelas preocupações do mundo. Assim como aconteceu com o jovem rico, que também foi distraído pelas preocupações do mundo. Mas embora Amulek já tivesse endurecido o coração anteriormente, ele obedeceu à voz de um anjo. Ele recebeu o profeta Alma na sua casa e ele o alimentou. E durante a visita de Alma, ele despertou espiritualmente e foi chamado para pregar o Evangelho. Ele então abandonou, pela palavra de Deus, todo o seu ouro, sua prata e coisas preciosas. E ele foi repudiado pelos amigos, pelo seu pai, pelos parentes. Então, olha só que duas, né? Ele faz essa comparação aí do jovem rico com Amulek. Né? E a gente vê que o Senhor, às vezes, ele está lá, né? Sempre, às vezes não, ele sempre está pronto a nos oferecer a sua palavra. Em muitas situações nós vamos ter essa oportunidade mais de uma vez na vida. E cabe a nós fazer a escolha, cabe a nós decidir. E Amulek, muito parecido com a atitude anterior do jovem rico, chegou um momento que houve esse despertar espiritual. E aí ele deixou tudo. E a gente sabe que ele não tinha nem mais casa para voltar depois. Ele não tinha mais nada. Né? Mas ele escolheu as coisas de um mundo melhor. Então, gente, vai ser fácil muitas vezes fazer essas escolhas? Não. Mas aí a gente precisa lembrar qual deve ser o nosso foco. Né? O que é a mansidão? Eu ser humilde para atender o chamado do Senhor. Eu me submeter à vontade dele. Muitas vezes essa vontade não vai ser cômoda, muitas vezes essa vontade não vai ser fácil, mas o Senhor sabe o que é melhor para a nossa vida. Né? Muitas vezes a gente pode se perder nas distrações desse mundo, achando que as coisas desse mundo são as coisas mais importantes, e não são. Eu tenho uma escritura que significa muito para mim. Ela esteve sempre presente em momentos assim cruciais da minha vida. Já contei para vocês, né, que é o Sermão da Montanha, Mateus 6, quando o Senhor fala sobre buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. E tem uma escritura específica que sempre me tocou muito. Né? Quando eu estava indo para a missão,
quando eu pensava, vou deixar um emprego público, vou deixar uma universidade federal, o que é que vai ser de mim? Preocupada, Recife tem muito desemprego, todas as coisas. Eu lembro que em meio a essa escolha, eu li a escritura que dizia: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem ceifam, nem ajuntam os celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende, vós, muito mais valor do que elas? Posteriormente, quando eu fui casar, aquela dificuldade, marido estrangeiro, desempregado, né, as dificuldades de documentação num país diferente, eu sem saber o que deveria fazer, jejuando, orando, e eu leio exatamente. Eu faço jejum e o que acontece comigo? Eu sonho com essa escritura, a mesma, né? Mateus 6. E quando eu li isso, meu coração ficou em paz, mas o que acontece é quando meu marido me telefona, que ele estava no Chile nessa época, e eu estava muito confusa, né? Eu li a escritura, eu sabia que estava correta a minha escolha, mas eu fiquei perturbada. Então eu decidi que não, eu ia pôr um fim naquela história, porque não ia dar certo. E eu estava preocupada com o quê? Com a questão financeira. E o que acontece? O meu marido vai lá do outro lado do telefone, lá no Chile, ele cita exatamente Mateus 6, que era a escritura que eu tinha sonhado. Então essa escritura sempre foi muito significativa em momentos difíceis da minha vida, quando eu tinha que tomar uma decisão. O Senhor estava sempre me dizendo: olha, não se preocupa, coloca a minha vida nas suas mãos, não se preocupe. E depois a paz que eu recebi foi imensa. Recentemente eu tive que tomar uma decisão difícil, né? Mas eu sabia que era a decisão certa, eu sabia que era o correto a fazer. E depois que eu tomei a decisão, eu queria sentir paz em relação a essa decisão. E eu não estava sentindo paz. Eu sabia que era o certo, mas eu estava ali ainda com aquele estupor de pensamentos. E eu simplesmente orei ao Senhor e disse: Senhor, se eu tomei a decisão correta, por que eu não estou feliz com essa decisão? E aí foi nesse momento, a presença do socorro da minha ala enviou o que seria a aula do mês da Sociedade de Socorro, daquele domingo, aliás. E estudando aquela aula, eu li aquela citação do presidente Nelson, que eu já tinha lido muitas vezes, onde ele fala que a alegria não está nas circunstâncias da nossa vida, mas está no enfoque da nossa vida. Então eu fiquei refletindo sobre essa frase. E eu pensei, peraí, se eu não estou me sentindo feliz com a minha decisão, se eu não estou tendo essa paz, qual é o enfoque da minha vida? E aí eu percebi que o enfoque era exatamente nas coisas desse mundo. Eu estava preocupada com o que eu estava perdendo ao tomar essa decisão. E quando eu fiquei preocupada com o que eu estava perdendo, eu me senti triste. Eu não estava percebendo os tesouros espirituais. Eu não estava percebendo as bênçãos dessa decisão, porque eu estava focada mais uma vez no material. E eu jejuei. E no dia seguinte, gente, desse meu jejum, que aí eu li essa aula, no dia seguinte eu acordei muito cedo, com passarinhos cantando na minha janela. E a escritura que me veio à mente foi: olha as aves do céu, que nem semeiam nem ceifam, nem ajuntam os celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E nesse momento que veio a escritura na minha mente, né, e veio claramente, eu comecei a lembrar de situações que eu não imaginava. Veio a minha filha na minha mente, quando ela tinha ainda muito novinha, né, 11 anos, quando ela recebeu a bênção patriarcal dela, e falava que ela teria um trabalho especial. E o Senhor foi me relembrando: lembra que vocês ficavam preocupados, que trabalho seria esse? Lembra quando ela decidiu ir para os Estados Unidos e você estava muito preocupada porque vocês só tinham dinheiro de pagar a universidade dela daquele primeiro ano, ela precisaria trabalhar lá para se manter, e você não sabia como é que ia ser, arrumar um emprego,
Lembra de tudo isso? Sabe quantos anos se passaram desde aquela época? Eu te desamparei, eu desamparei sua filha. Olha onde ela está. E aí eu fui pensando na minha filha, que se formou na universidade, que casou, né, que tem um marido maravilhoso. Fiquei pensando na filha que ela tem, na família que ela constituiu, sempre firme no Evangelho. No emprego hoje que ela tem, tão jovem, ela já dá aula para a Universidade de Utah. Ela dá aula de casamento, de relacionamentos, né, sobre famílias que foram reconstruídas, né, que foram desconstituídas pelo divórcio, que agora precisam ser reconstituídas. Eu fiquei pensando nesse trabalho especial que ela tem. E o Senhor me fez lembrar o seguinte: olha só, eu cumpri as promessas da mesa patriarcal dela. E você está preocupada com o quê? Com as coisas deste mundo? Pois bem, depois dessa experiência sagrada que eu tive, parou as minhas dúvidas, meu coração ficou tranquilo, eu tive paz e alegria na minha escolha. Eu sou tão grata por esse evangelho, tão grata. Gente, às vezes a gente quer ter alegria focando o errado. A gente precisa sentir alegria focando o correto, focando nas coisas do alto. Era isso que o Salvador fazia, era isso que o Senhor estava dizendo para Joseph, é isso que o Senhor está dizendo para Emma, né? Até porque essa vida é passageira, gente. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos. Né? De repente você descobre uma doença, de repente tem um acidente. Mas e aí, você se preparou para o outro lado? Você se preparou para o mais importante? Para esses tesouros espirituais que falam... Deixa eu achar aqui o discurso do presidente Nelson. Ele fala exatamente sobre os tesouros espirituais. E ele fala sobre Emma. Né? Mas ele diz que essa sessão de Doutrina e Convênios 25 é também uma sessão para todos nós. Ele diz ainda: toda mulher e todo homem que faz convênios com Deus, guarda esses convênios e participa dignamente das ordenanças do sacerdócio, tem acesso direto ao poder de Deus. Aqueles que são investidos na casa do Senhor recebem a dádiva do poder do sacerdócio de Deus, em virtude de seu convênio, assim como a dádiva do conhecimento, de saber como fazer uso desse poder. E ele diz: os céus estão abertos, tanto para mulheres que são investidas com o poder de Deus que emana de seus convênios do sacerdócio, quanto para os homens que portam o sacerdócio. Então, nessa mensagem, o presidente Nelson, ele nos motiva a buscar poder do alto, nos motiva a frequentar mais ao templo, invocar mais o poder de Deus na nossa vida, compreender que o Senhor está ali, a todo tempo, nos mostrando as respostas, mas para isso eu preciso buscar, eu preciso querer. O Senhor faz muitas promessas para Emma. Ele diz ainda, né, que Emma deveria fazer uma seleção de hinos sacros para serem usados na igreja, e que essa seleção é uma seleção sagrada, né? Porque minha alma se deleita com o canto do coração. Sim, o canto dos justos é uma prece a mim e será respondida com uma bênção sobre sua cabeça. Gente, eu sempre achei minha voz péssima. Nunca tive muita voz para cantar em coral e por isso eu desisti. Este ano eu comecei a cantar no coral da minha ala. Eu estou muito agradecida por isso. Talvez a minha contribuição não vai ser muito grande ali com a minha voz, que eu fico tentando conter para não dar um desafino. Mas eu sei que através dos hinos a gente está elevando uma prece ao Senhor. Então, ainda que eu não tenha uma voz, né, tão boa, mas eu sei que o Senhor pode escutar a prece que está no meu coração. Este ano também, depois de muitos anos, eu decidi que estava na hora de voltar e ser oficiante do templo. Né? E a princípio eu pensei, eu não tenho tempo, está difícil, mas aí eu lembrei que eu preciso buscar as coisas de um mundo melhor. E para buscar coisas de um mundo melhor eu preciso fazer sacrifícios. E eu preciso muitas vezes de sair da minha comodidade. Né? Então,
Já passei pela entrevista do bispo e logo, logo eu estou aí iniciando como oficiante. Gente, o Senhor dá muitas instruções a Emma. Ele fala para ela ter um espírito de mansidão, acautelar-se contra o orgulho. Muito cuidado com o orgulho, gente. O orgulho causa a ruína. Ruína de casamentos, ruínas de amizades, ruínas, né, muitas vezes entre irmãos. Vamos ter cuidado com o orgulho. Né? Nós não somos melhores que ninguém, somos todos filhos de Deus do mesmo barco. E se a gente tem essa dificuldade de perdoar, se a gente tem essa coisa aí do homem natural, né, de se sentir melhor, de não ser humilde, de não ser manso, que a gente submeta essas fraquezas ao Senhor e peça a ajuda dele. Né? O Senhor dá fraqueza aos homens para que elas se tornem fortes. A gente pode sim moldar o nosso caráter, a gente pode sim ser melhor, a gente pode controlar-se. Né? Quando se diz aqui, né, sobre mansidão, ele diz, essa mansidão, ela está em volta de um sólido autodomínio. Né? Uma pessoa orgulhosa, ela não vai conseguir se controlar. Ou melhor, ela consegue se ela quiser, se ela exercer o autodomínio. Porque depende dela, né? Esse atributo divino, depende de querer melhorar, de submeter à vontade do Pai, de saber que se eu quiser chegar lá, eu tenho que adquirir esses atributos. E ele diz, Emma, guarda os meus mandamentos e receberás uma coroa de retidão. E a não ser que faças isso, onde eu estou, não podereis ir. Gente, essa mensagem de Emma é uma mensagem para todos nós. De guardar os mandamentos, de perseverar, de receber essa coroa de retidão, de não ser distraído, não se distrair com as coisas do mundo, de colocar os nossos olhos no mundo melhor. Né? A gente pode continuar, a gente viu que Emma tinha que viajar, Emma tinha que instruir a igreja, Emma tinha que... muitas coisas que ela tinha que fazer. Porque, paralelo a isso, ela estava tendo filhos, estava nascendo filhos, ela tinha muitas outras obrigações, essas múltiplas tarefas que Emma tinha. Mas essas múltiplas tarefas não a impedia, como mulher, de fazer o que o Senhor estava pedindo dela, de ter os olhos voltados para o alto. A gente pode estar nesse mundo sem ser desse mundo. A gente pode estar nesse mundo e buscar inspiração para não se distrair com as coisas desse mundo, a tal ponto que a gente se distrai, de repente, são telenovelas, são séries, e aí a gente esquece de ministrar, a gente esquece de ir ao templo, a gente esquece de ler as escrituras, a gente esquece de orar. Chega uma hora que nós vamos estar muito fracos espiritualmente. Então, onde estão os meus olhos? Onde é que eu estou fitando isso? Né? O que é que eu estou buscando para a minha vida? Que o Senhor nos abençoe, que a gente não teima nunca. Saber que Deus é poderoso, Ele governa todas as coisas, como diz em Isaías. E Ele nos sustém, Ele nos ampara, Ele cuida da gente. Né? E, como diz a canção, do passarinho cuida. Então Ele vai cuidar da gente. Eu sou muito grata por isso, porque ultimamente eu tenho despertado com passarinhos na minha janela. E eu sei que as coisas não são coincidências. Eu sei que o Senhor me mostrou muitas vezes o amor dele através de coisas simples e de coisas que para o mundo podem parecer loucura. Sou muito grata por esse evangelho. Que o Senhor abençoe vocês também, nas dúvidas, nas incertezas da vida, naquelas inspirações que vocês precisam ter. Né? Que o Senhor abençoe, para que vocês sintam alegria e paz. E vocês escutem esse sonzinho que está aqui agora. Eles tinham dado um tempo, agora eles voltaram. Estão cantando de novo. Nós somos filhos de Deus. Ele nos ama, Ele não nos desampara. Nós precisamos colocar a nossa força no Senhor e receberemos uma força que não conhecemos. Até a próxima.